Então, eu quero abrir esse espaço, Alberto, para que você fale um pouco de você, sobre o seu trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo, que me conectou com vários outros profissionais, terapeutas. A Karen está aí assistindo a gente, ela é prova viva disso. E então o espaço é todo seu, Alberto. Muito obrigado, Marisa, pelo convite. Estão me escutando bem? Sim. Ó, primeiro, agradecer a sua iniciativa, esse trabalho que você vem desenvolvendo, e para mim é uma honra participar, né, desta pequena entrevista, mostrar e falar um pouco do meu trabalho. Eu venho já nessa jornada há mais de 20 anos, então, e o psicodrama é uma parte muito importante do meu trabalho. Eu fui incentivado, acredito que parte do seu público já conhece bem o psicodrama, né? E eu me formei em psicodrama na BPS em 2010. Bom, então, eu comecei então da formação com esse trabalho. Eu pesquisei muito sobre usando o psicodrama e tendo esse olhar para a terapia familiar, para trabalhar as questões familiares, mas sempre baseado no psicodrama. Está me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo, agora sim. Perfeito. Bem, então, é isto. E sempre participei dos congressos do psicodrama e outros congressos de terapias transpessoal, até que eu comecei a ter convites para apresentar esse trabalho também fora do Brasil. Então, desde 2014, eu faço grupos de formação em muitos estados do Brasil e alguns países da Europa e da América Latina. Então é isso. Este é o trabalho, né? Você quer ir perguntando algumas coisas para a gente ir desenvolvendo? Alberto, explica um pouquinho sobre o que é esse trabalho do psicodrama transgeracional para que as pessoas entendam a finalidade disso num processo terapêutico. Agora estou ouvindo Então, melhor. Borin, explica um pouquinho sobre a importância, a técnica, né, do psicodrama transgeracional para que as pessoas compreendam a finalidade dentro de um processo terapêutico. Perfeito. Baseado nos ensinamentos de Roger Huger e depois também nas minhas práticas, foi constatado assim que grande parte das questões humanas, questões psicológicas, os nossos problemas, grande parte vem, nós recebemos de nossos antepassados. Para ele, Roger Huger, por exemplo, mais ou menos 70% a 75% das questões humanas são transgeracionais. O que eu quero dizer com isso? Que grande parte das nossas questões, nossos medos, nossas depressões, nossas questões são transmitidas ou recebemos como herança de nossos antepassados. Baseado nisso, então, nós desenvolvemos todo um psicodrama baseado nessas questões, partindo da queixa da pessoa. Desenvolvemos um psicodrama, um teatro, com essas questões, partindo dessas questões que a pessoa está sofrendo, vamos dizer assim, e trazemos as memórias que, de alguma forma, nós carregamos de nossos antepassados. Quando fazemos isso, partindo da queixa da pessoa, nós dramatizamos com as imaginações, as fantasias, enfim, todo o material que emerge de alguma forma das pessoas focado no problema dela. Entende? Ok. Por exemplo, né, uma pessoa que sofre uma depressão muito forte e não sabe muito a origem dessa depressão. Então, uma pequena investigação, percebemos que é recorrente na família da pessoa, pessoas terem, por exemplo, uma forma de depressão. Então, quando exploramos isso, tá, encontramos esses antepassados, que você conheça ou não, e em cima de uma imaginação, em cima de um teatro, que o psicodrama é baseado no teatro, nós dramatizamos com essas figuras que emergem
e fazemos um pequeno teatro em busca de algum assunto inacabado familiar, que de alguma forma nós todos herdamos de nossos antepassados. É mais ou menos isto o trabalho que desenvolve. Eu lembro, Alberto, quando você fez a abertura daquela conferência internacional em São Paulo, aí, né? Com grandes profissionais como a Vera Saldanha, Ana Zampieri, Cacá Verá. Aí tivemos também outros terapeutas, né, de fora, e você utilizou o tempo todo do psicodrama para justamente promover esse momento para todos os participantes, que muitos deles, inclusive, não tinham consciência do quanto isso era presente, como controla a vida das pessoas. E eu lembro que na época, Alberto, eu aproveitei bem essa conferência para utilizar-se de todas as técnicas que foram trabalhadas durante a imersão, né? Eu lembro daquela dinâmica do imigrante, né, que você aplicou para todos os terapeutas ali presentes. E eu achei interessante que, quando você pediu para todos participarem, né, da discussão em grupo e depois criar esse psicodrama, eu não tinha consciência do que viria, né, nos conteúdos, nas entrelinhas de toda a história, por eu ser descendente de japoneses que vieram, meus pais vieram do Japão, né? Então, naquele momento, quando eu vivenciei, né, através desse psicodrama, que eu caí na real, o quanto isso estava presente, tanto nas minhas ações, na minha forma de pensar, inclusive as lutas que a gente acaba travando e seguindo como se fosse uma luta nossa, né? Então, Alberto, explica um pouquinho de como foi essa experiência e como normalmente costuma, né, produzir, de que forma ela produz resultados, inclusive nos cursos de formações que você geralmente trabalha. Sim. Existem várias formas de termos acesso a essas memórias de nossos antepassados que de alguma forma nos afeta hoje. Claro, nos afeta de uma forma positiva e uma forma muito negativa também. E nós trabalhamos aquilo que nos prejudica, aquilo que nos rouba energia, aquilo que nos limita. Então, uma das formas de ter acesso a essas memórias, como eu, como você, como grande parte dos brasileiros, somos descendentes de imigrantes que fugiram de outras terras, por N fatores, fizeram eles migrarem para o Brasil, né? Então, quando encontramos as memórias desses antepassados, que vieram com esperança, mas também vieram em situações muito difíceis, só a travessia do Atlântico, por exemplo, é um trauma muito forte. Okay? E as dificuldades que os nossos antepassados enfrentaram quando chegaram no Brasil. Você sabe disso? Né? Sim, com certeza. Avós, bisavós e grande parte de nós brasileiros. Tá? E aí o Roger Ruger, muito sábio nos seus estudos, nas suas pesquisas, trouxe que e ele foi pegar isso do budismo tibetano, que é a questão dos bagos. Então, todos os nossos antepassados, da forma que eles morreram, de alguma forma, que morreram com alguma dificuldade, com sofrimentos, enfim, com N fatores, de alguma forma isto fica preso na memória dos descendentes. Okay? Então, de alguma forma, nós carregamos os assuntos inacabados, os assuntos difíceis, que possivelmente eles não conseguiram resolver ou morreram presos naquilo. Tá? Há pesquisas, e o Yaakov, que você conheceu, o psicodramatista de Israel, deixou muito claro as pesquisas dele, o trabalho que ele fazia com sociodrama, com os descendentes do Holocausto, né? Que ele era de Israel, então ele fazia um trabalho de sociodrama com os descendentes dos nazistas, né, dos alemães, e dos judeus, e o quanto esse trabalho e quantas pessoas carregavam
os lamentos e os sofrimentos de seus antepassados. Isso fica muito claro. Tá? Então, para mim, a minha visão, assim, todo trabalho terapêutico precisa ter esse olhar para os nossos antepassados. Quando nós olhamos para eles, entendemos e trazemos essas memórias de várias formas, né? E damos a oportunidade, usando o psicodrama, para ajudar a pôr fim a este lamento, a esta questão. Então, basicamente, o trabalho sempre é esse. Sempre olhamos para trás, encontramos o sofrimento de nossos antepassados e criamos uma situação para que eles possam expressar, possamos ajudá-los a esta memória a pôr fim àquele sofrimento. Então, é um trabalho transpessoal, tá? Não entro em nenhum tipo de filosofia, de religião, nada disso. É um fenômeno que acontece com todos nós e simplesmente usamos esse fenômeno que nos limita, tá? Dando a oportunidade de nos livrarmos um pouco dessas limitações que os nossos antepassados, infelizmente, de alguma forma, foi transmitido para nós. Então, a base é essa do trabalho. Alberto, você que trabalha com curso de formação tanto na América Latina quanto na Europa, é diferente, né, esse processo de memória profunda ser tão atuante na vida das pessoas lá fora ou é algo mais nítido aqui, na nossa cultura local? Olha, pela minha experiência, eu formei na Espanha 2 grupos e 2 grupos em Portugal, né? E trabalhei com um grupo também na Itália e na Inglaterra. As histórias são muito parecidas. Claro que na Europa, como na ancestralidade deles, das pessoas que estão lá, não tiveram, por exemplo, como nós, que os nossos antepassados tiveram que atravessar o Atlântico. Então, lá não tem esta memória do trauma, da tragédia que foi a imigração, a travessia do Atlântico. Então, as histórias na Europa, por exemplo, são histórias mais antigas, né? Eu relato, inclusive no meu livro estou relatando isso, e tem muitas anotações do tipo de história. São histórias mais antigas, tá? Mas tão dolorosa e tão sofrida quanto. Talvez até mais, né? Olha só, que incrível isso, né? É muito interessante. Por exemplo, no Peru, formei um grupo também no Peru, e é incrível as histórias dos espanhóis com os incas, né, com os índios da América Latina, dos Andes, né, é muito interessante o quanto está na memória e essas memórias estão nos complexos das pessoas do que, de alguma forma, elas sofrem ou estão presas ainda hoje. E quando damos este olhar, dá a oportunidade de trazer esta história antiga, né, e dramatizarmos um pouco, né, com foco em busca de uma solução, que grande parte dela está nessas limitações que os nossos antepassados também tiveram. Muitas vezes a gente revive e reproduz os mesmos sofrimentos, assim como você disse que a depressão também, né, pode ser passada de geração a geração. A gente também herda outras questões, tanto as doenças psicossomáticas quanto as lutas, né, que os nossos ancestrais travaram e nós seguimos adiante com isso. Eu lembro da técnica que você utilizou, né, comigo, que foi a técnica do renascimento, que na verdade a gente traz luz à consciência dessa nossa condição interna de não entendermos, né, por que nós vivemos esses sofrimentos e de que forma nós podemos ressignificar. Aí, ó, a Maria Antônia falando sobre ressignificar a memória ancestral. Então, são técnicas maravilhosas, que a Maria Antônia também é uma terapeuta transpessoal, ela entende muito bem sobre isso. Bacana. Então, são conteúdos que eu acho importante você falar um pouco, Alberto, como que isso é aplicado,
né, que não é uma terapia que a gente busca racionalizar somente. A gente trabalha com uma série de situações, porque o ser humano é um ser integral, né? Tem espírito, tem a mente, tem a emoção, tem o ambiente, né? E tem o corpo físico. Muitas das nossas manifestações de dores pode estar relacionado a essas questões, né, de memórias profundas que busca essa solução. Muitas vezes a gente protela ou ignora, né, e continuamos em sofrimento. Então, quando eu busquei a sua ajuda, né, eu falo que você foi o meu segundo mestre, depois da Nadir, que me fez conectar com todos os conteúdos da minha ancestralidade, das minhas origens, né, que estavam tão presentes. E a partir disso que eu consegui entender outras questões, né, e depois, né, do processo terapêutico contigo, com os cursos de formação que eu fiz com você, que eu me conectei, inclusive, nessa conferência com o grande terapeuta, que é o Dr. Ricardo Faix, de Porto Alegre, que estará conosco na semana que vem na nossa live. Então, fale um pouquinho, Alberto, sobre essas técnicas, né, e a finalidade, como você aplica isso? Então, partimos do princípio que todos nós somos feitos de histórias, né? Nós somos feitos de histórias, temos histórias dentro de nós, né? As histórias de quem? Dos nossos antepassados, não é só o nosso sangue, a nossa aparência, a cor dos nossos olhos. Nós herdamos pelo DNA essas histórias de nossos antepassados. E aí Jacó Levi Moreno, muito sábio, nosso grande mestre, né, descobriu que não adianta só você falar do seu problema, você verbalizar, né? Você precisa ensinar, você precisa entrar no papel, o papel deste sofrimento, dessas memórias, para que possa dar uma outra resposta para isso. Então, por isso que o encenar, o psicodrama, o teatro espontâneo, enfim, o sociodrama, dá esta oportunidade de acessarmos essas histórias que carregamos dentro de nós, e grande parte delas não temos a mínima consciência. Então, quando partimos da queixa do cliente, do problema que a pessoa tá passando, e damos a oportunidade de encenar isso, facilmente abre-se esse grande inconsciente, né? E damos a oportunidade de achar esta história, e a história que faz você não se perder neste grande oceano chamado inconsciente, né? Então a história, e você vive essa história como se fosse o protagonista, como protagonista dessa história, onde uma história tem começo, meio e fim. Claro, nós estamos mexendo com coisas mais profundas, né? Que aonde grande parte das vezes as terapias verbais não têm acesso, porque fica só na questão mental, na questão... Claro, isto ajuda muito, mas em certas situações, em certos casos, precisa se adentrar mais profundamente nisso. E aí sim, Moreno, com o psicodrama, podemos adentrar mais para o fundo, encenando essas histórias, e grande parte delas são histórias de nossos antepassados, que de alguma forma ela se repete. Então, quando damos a oportunidade de ter acesso a isso, dramatizamos e procuramos uma resolução, tá? Então, basicamente, a técnica é encontrar essa história desse ancestral, entender qual é o sofrimento que vai vir na imaginação ao dramatizarmos. Este fenômeno acontece, as constelações estão aí para confirmar o quanto funciona, como o fenômeno emerge num trabalho deste. Então, trazendo esse personagem ancestral que traz seu lamento, encenamos isto. Normalmente existe um grande conflito nessa história. E com este conflito damos a oportunidade de encontrar seus algozes, suas vítimas, sei lá. Né? Damos a oportunidade para que se possa haver um certo equilíbrio e buscar uma resolução. Tudo isso preso numa história. Quando damos esta resolução nesta história, que vai emergir usando corpo, mente e emoção, tá? Buscando e vindo achando-se uma resolução, começa-se aí
acabar aquele conflito, aquele problema. E aí podemos integrar essa história, né? O que isso está trazendo? Que ensinamentos estamos aprendendo com esse psicodrama, com essas histórias que emergiram? Isso é muito efetivo, é muito interessante, né? E sou apaixonado por esse trabalho porque é um trabalho que funciona. Então, é uma terapia mais rápida, né? E temos que dramatizar. Então, a base é essa. Eu lembro que na época que eu comecei a caminhar com vocês, né, da área transgeracional ou os transpessoalistas, eu tinha algumas negações, né, acerca da minha própria cultura, porque era uma área de sofrimento, né, vivenciado pelos meus avós, pelos meus pais, e eu tentava negar todo esse fato, né, para que eu não entrasse em contato comigo mesma. Durante a minha especialização em sistêmica, eu fui percebendo todos os sofrimentos ou áreas de resiliência que eu tive durante a minha trajetória vivida. Agora, não com os conteúdos ancestrais. Então, quando eu passei a caminhar com vocês, foi onde eu entrei em contato verdadeiramente com a minha própria cultura, com a minha condição, né, do meu inconsciente que estava gritando e eu não percebia. Mas nesse período eu vivia um sofrimento que era a doença do meu pai, né, que ele estava em tratamento. Foi onde eu busquei essa ajuda urgente e, paralelamente, eu comecei a buscar a ajuda com o Dr. Ricardo em Porto Alegre. Então, Alberto, eu falo que nesse momento que você abriu, né, essa caixa, onde realmente existiam as histórias não contadas, não faladas, né? Através da técnica do psicodrama foi possível eu enxergar todos esses conteúdos que estavam pedindo uma resolução. E o psicodrama, na verdade, ela produz esse efeito, essa condição, né, de resoluções, trazer um novo significado, trazer uma caminhada mais leve. Então, eu sou eternamente grata, Alberto, por todos os ganchos, né, que você permitiu, me conectando com profissionais, terapeutas renomados, que principalmente o Yakov Naor, que infelizmente não está mais aqui conosco, terapeuta israelense, que foi de uma importância, né, imensurável. Até hoje, eu lembro de todas as intervenções dele e eu vejo o quanto isso fez diferença e a forma da gente enxergar a vida se torna diferente. Então, nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu falo que é importante conhecer essa ferramenta, né, que você disponibiliza. E eu sei também, Alberto, que você deixou escapar em algum momento que você está escrevendo um livro. Fala um pouco, eu não conto para ninguém, que já está quase sendo impresso. Fala um pouco desse livro que você não disse nem o título. Ah, sim. O livro praticamente já está pronto, onde eu relato a minha jornada como terapeuta e todas as experiências, os lugares que eu fui e acumulei histórias, né? Então eu tenho muitas histórias. Então eu fiz uma seleção de algumas histórias que são bem didáticas, mostra bem como é que eu trabalho e como o trabalho funciona, né? Então, é isto, o livro é quase um filho, assim, né? Então eu estou muito empolgado com... E é um livro impresso, né? Eu ainda não defini bem o nome do livro, eu tenho um nome provisório, mas acredito que até o segundo semestre já estará impresso e poderia oferecer às pessoas, né? Ok. Alberto, Sim. você trabalhou também não só essas técnicas, né, do psicodrama, mas também o sociodrama e o zoodrama. Fale um pouco, porque nessa etapa eu não continuei a caminhada contigo. Explica um pouco, porque eu sei que você vem desenvolvendo esse trabalho aí em São Paulo.
E para quem não conhece, eu acho importante você falar um pouco sobre isso. Importante, ok. O Soul-Drama é um método criado por uma psicodramatista e psicóloga americana chamada Connie Miller, onde, resumidamente, ela criou 7 portais, né, onde nos leva, através do sociodrama, que é em grupos, passarmos por esses 7 portais. São 7 portais, né, saindo do mental, indo para o espiritual, né? Então é uma jornada fantástica. Ela é uma pessoa assim ímpar, né? Ela tem uma capacidade, ela tem uma experiência, né, com o psicodrama incrível. Então é um trabalho muito bonito, vale a pena, e graças a Deus já trouxe ela 2 vezes para o Brasil. Está programada a 3ª, agora com esta situação que nós estamos passando. Provavelmente eu vou jogar para o ano que vem, mas é um trabalho fantástico, né? E eu uso o sociodrama com o sociodrama dos imigrantes, ou dos migrantes, dependendo do contexto, onde eu ajudo as pessoas, ajudo os grupos a entender um pouco a história das suas famílias, né, as suas questões, tá? Para que possam, a partir daí, buscar o aprofundamento e basicamente identificar, né, as suas limitações, suas questões em relação à família. Questão de relacionamento, questão de doenças, enfim. Então é um trabalho também muito, muito bacana, que tem a ver muito com esse psicodrama transgeracional. Claro que o psicodrama transgeracional interno é um trabalho mais individual, né? Sempre faço em grupo, mas focando aí numa pessoa para que possa explorar essas memórias de nossos antepassados. Eu acho que vale a pena dizer, né, que é um trabalho profundo, é um trabalho difícil, você sabe, né? É um trabalho difícil porque o grande viés, se nós trabalhamos com a memória de nossos antepassados, eles já são mortos, certo? Então, é um trabalho que tem muito a ver com a morte. E na nossa cultura judaica cristã, nós temos muitas dificuldades ainda de trabalhar a questão da morte. Mas o quanto esse olhar para os nossos mortos, nossos antepassados, isto é saudável, isso traz vida para nós, né? Então, é basicamente isso, né? Importante é que também, que eu falei aqui para vocês sobre o bardo, né? Se vou pesquisar no budismo tibetano, é um espaço pós-morte, né? E ali sim é a oportunidade de ajudar essas memórias dos nossos antepassados chegar a uma resolução. Ok, perfeito. Alberto, quando você foi trabalhar, por exemplo, lá na Sociedade Paranaense de Psicodrama, em Curitiba, você utilizou uma técnica do relato, né, justamente das histórias dos nossos ancestrais. Tá travando, você tá me ouvindo? Oi, agora sim, está retornando. Alberto, quando Sim. nós estávamos lá na Sociedade Paranaense de Psicodrama, você utilizou-se de uma técnica, eu não sei se você vai se lembrar, onde você reunia as pessoas em grupos para narrar uma história da ancestralidade de um ente querido que era e é importante para a pessoa. E você depois, né, separou algumas pessoas para você aplicar a técnica. Como você consegue conduzir, né, um público desconhecido com essa técnica de intervenção tão rápida, né, que você localiza onde está o problema da pessoa e o que ela pode fazer com isso? Fale um pouquinho sobre isso, Alberto. Lá eu me lembro que eu separei as pessoas por grupo. É o fenômeno dos campos, né? Os campos Sim. mortos. Então, você espontaneamente conduz as pessoas a se organizar. Se eu não me engano,
qual o seu antepassado mais significativo, alguma coisa assim, e se juntaram pessoas onde o avô, o pai, o bisavô, né? Exatamente. Foi algo assim que eu fiz. Mas assim, porque essas memórias de nossos antepassados, elas são tão presentes em nossa vida, elas são tão de fácil acesso, né? Que qualquer dinâmica que você faz, relembrando um pouquinho nossos antepassados, elas se apresentam facilmente. Este é o fenômeno. Você comentou sobre essa conexão com os entes queridos, né? De como eles estão presentes na nossa história, na nossa vida. Isto. Então, são essas memórias, quando fazemos esse trabalho usando um campo energético, por exemplo, facilmente essas memórias se afloram, elas aparecem, entende? Em nossa memória, em nossa lembrança, facilmente. E aí nós simplesmente usamos isto. Entende? Ok. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, Mahara? Eu gostaria que o pessoal interagisse, perguntasse algo também, né, para que a gente não fique somente na nossa fala, nas nossas experiências. Eu sei o quanto foi importante durante a minha caminhada e me conectando com o público transpessoal, né, como vocês desenvolveram esse trabalho, o que despertou em mim, né, através do trabalho transgeracional. E foi justamente no momento muito delicado que eu vivia, e o quanto você fez, né, esse engate e me empurrou muitas vezes. A gente sempre teve uns arranca-rabo, né, Alberto? Por WhatsApp. Onde você muitas vezes falou, Marisa, abra um grupo aí em Maringá para a gente desenvolver um workshop. E eu lembro que em um dos momentos eu disse que eu não tinha tempo, não tinha condições por atuar na área escolar, na área de RH e na área clínica, que você disse, Marisa, não é a questão do tempo, a questão é outra, é o que você vai fazer com a tadinha de mim. Eu acho que você não se lembra disso, mas eu me lembro. Eu fiquei com isso durante uma semana pensando, será que eu estou tendo dó de mim? E por isso eu não estou, né, desenvolvendo esse trabalho junto com o Alberto? Mas não era. Naquele momento eu de fato não tinha tempo, não querendo me justificar. Não. Mas isso serviu para que eu tivesse, né, um olhar diferente diante dessa minha falta de iniciativa de encarar, né, os desafios. E eu acho importantíssimo, sabe, esse papel do terapeuta de dar esse solavanco, mesmo que seja dolorido, mas eu acho que o papel de todo mestre não é carregar o seu discípulo, e sim encorajar para que avance. Então, sou eternamente grata pelo chute na canela para que eu avançasse. Então, Alberto, eu falo que a gente não olha para essas questões no dia a dia, mas eu acho importante que o terapeuta faça, né, esse papel de encorajar, de apontar onde está, né, a nossa dificuldade, assim como lá na conferência, quando eu estive em São Paulo, na sua conferência, você falou, Marisa, você é uma guerreira e você precisa trabalhar isso que está vivo em você. Trabalhe com a terapia do renascimento e abra esse campo, né? Se você soubesse a importância que a sombra, né, produz um efeito positivo, você vai se beneficiar disso. Então, naquele momento eu percebi, né, o quanto é importante você dar o toque, permitir que a pessoa entre em contato consigo, claro, e o que ela vai fazer com isso, né? Então, sou muito grata, Alberto, por todas as ajudas, todos os empurrões, inclusive os chutes, né, na canela, para que eu pudesse evoluir e seguir, né? Esse é o papel do mestre.
Eu acho que toda acho que toda terapia, no fundo, precisa trabalhar nossas sombras. Enquanto a terapia não chegar na nossa sombra, olhar o nosso mal, aquilo que temos de ruim dentro de nós, é perder um pouco de tempo, né? Então, eu gosto muito de sempre ir atrás, dentro da limitação, dentro da condição de cada um, é chegar na nossa sombra. E aí, quando nós atingimos a nossa sombra, olhamos para ela, dramatizamos com ela, aí sim, aí está o tesouro dentro de um mal que todos nós temos de nós, né? Esse é o grande desafio, né? Nós como terapeutas, né? Alberto, a Dani está perguntando se a técnica da constelação, porque você caminha bastante com o pessoal da constelação sistêmica, né, familiar, de Bert Hellinger, ela pergunta se a técnica de constelação tem a ver com essa questão transgeracional, da transpessoal, ou é uma outra linha? Como é o nome dela mesmo? Dani. Dani. Oi, Dani. Eu não tenho formação de constelação, participei de algumas para questão de pesquisa, né? Mas só lembrando que a constelação Bert Hellinger foi estudar, foi buscar isso também no psicodrama, tá? O Jacó Levi Moreno, já nos anos 20 do século passado, já fazia exatamente isso, num espaço físico, convidando pessoas para representar suas famílias. E então, Moreno já fazia esse trabalho exatamente que a constelação faz hoje, nos anos 20 do século passado. Claro, se temos esse olhar para a família, trabalhamos com os campos energéticos, campos mórficos, né? Então, são diferentes, mas são complementares. Só lembrando que mais de 50% dos meus alunos são consteladores, né? Então, o meu trabalho se completa de uma forma muito efetiva para o trabalho das constelações. Eu acho que essas constelações fazem um trabalho fantástico, né? Eu acho que o que é a constelação no mundo hoje é o sonho de Moreno, né? Que era todo mundo trabalhando desta forma, né? A Martinha pergunta qual a relação dos nossos antepassados e hoje? A relação é assim, eles de alguma forma, os assuntos que ficaram pendentes na vida de nossos antepassados, de alguma forma nós carregamos esses assuntos. Então, nossa conexão é essa. E é obrigação nossa, né, de olharmos para isso e ajudá-los, né, nesta memória a pôr fim àqueles assuntos inacabados. Quando fazemos isso, estamos livres de carregar aqueles lamentos, aqueles sofrimentos que eles tiveram e podemos tornar nossas vidas mais livres, né? Sermos mais nós mesmos, né? Não deixar o sofrimento de nossos antepassados influenciar nas nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas profissões, tá? Então, é muito importante este olhar para trás, para abrirmos né, uma grande porta para frente. Ô Boarini, a Dani está falando que é muito bom ouvir e te ver falando aqui, porque ela já te conhece, já ouviu falar, desde a época que ela fez a especialização dela em sistêmica familiar, né? Ela pouco conhece da linha transpessoal e ela tem muito, né, é uma técnica de formação terapia sistêmica e ela está muito feliz em te ver falar um pouco sobre essa sua abordagem, né, que você utiliza aqui, não só aqui no Brasil, mas toda a Europa, América Latina, né? Exato. Marisa, você não quer que eu conte um caso rapidamente, só para ilustrar um pouco? Temos Pode tempo? falar. Nós temos 7 minutos. 7 minutos. Vou tentar resumir bem para servir como exemplo para as pessoas possam entender um pouco mais, né? Alguns anos atrás fui trabalhar numa empresa, um dono de uma empresa que estava num momento muito difícil financeiramente. A empresa estava a caminho de uma falência. E era uma fábrica de tijolos
Então, a situação deste empresário, né, que não achava uma solução para sair daqui. Ele tinha que produzir um número X de tijolos para sair dessa falência, ele não conseguia produzir isso, né? Então, sei lá, ele tinha que produzir 5.000 tijolos, ele produzia 2.000 tijolos, que mal dava para pagar os custos. Ok, então fui trabalhar, então. E aí, nessa entrevista com esse empresário, ele relata que ele já era a terceira geração desta fábrica. Terceira geração. E o fundador foi o avô, que já era falecido. E o pai também já era falecido. Então eu desconfiei. Bom, deve ter coisas aí, né? Então eu comecei esse trabalho do psicodrama transgeracional e facilmente ele trouxe a imagem, né, a memória deste avô. Usando a técnica da cadeira vazia, puse a cadeira, imagine ali o seu avô. E aí começamos todo um diálogo com o avô. E existe uma técnica de psicodrama que chama-se inversão de papéis. Então eu coloco ele, então, no lugar lá naquela cadeira para que ele representasse este avô. E ele entra no papel do avô. E eu começo a fazer perguntas. Ei, avô, você pode ajudar aqui o seu neto? Ele vai quebrar a sua fábrica. E ele começa a xingar, ele está nervoso. Que incompetente, não sei o quê, não sei o quê. Na minha época, eu produzia 5.000 tijolos por mês, ganhávamos dinheiro, papapá. Bom, e quando isso começou a ficar ruim? E aí ele... bom, eu tinha um funcionário que tomava conta da grande máquina lá desta fábrica, e este funcionário eu tive que demiti-lo. Ele era muito arrogante, papapá. E depois disso a fábrica começou a diminuir a produção e ano a ano foi diminuindo, foi entrando em situação difícil. Então eu desconfiei que tinha um assunto inacabado com este empregado, né, ex-empregado. Então falei, então vamos chamá-lo, porque aqui neste bardo tudo se pode. Tá? Então chamei este ex-empregado. E este empregado veio à memória dele. E ele muito pé da vida. E falava assim, o empregado, não te falei que você ia falir, que você me mandasse embora? Tá vendo? Tá aí. Bom, resumindo, né? Este avô tinha mandado este empregado embora, não pagou os direitos dele, entende? E, de alguma forma, este assunto inacabado, né, este problema, ficou preso energeticamente na família e na fábrica. Resumidamente, eu propus que ele se acertasse, pagasse essa diferença, tudo simbólico, como um teatro. Sim, porque é a imaginação ativa, né? Imaginação, exato. Bom, resolvemos com esse funcionário, ele pagou, tudo, e propus, traga ele de volta a trabalhar na fábrica. Sim, boa ideia. Bom, terminamos a sessão, voltou ele, o neto, no papel do neto, como protagonista, e se sentindo bem, tal. E aí, na hora daquela conversa final para fecharmos, o neto relata para mim, puxa, eu não contei para você, mas eu fiz a mesma coisa com o meu avô, que o meu avô fez. Eu tinha um funcionário que cuidava da máquina, era muito importante, por arrogância dele, achando que eu dependia dele, mandei ele embora alguns anos atrás. E também não paguei todos os direitos dele. Ou seja, reprodução no padrão. Bom, passado 2, 3 meses, eu continuei mais algum trabalho com ele, 2, 3 meses, ele fala, Alberto, retomamos a produção, agora voltamos a produzir para que dê lucro à empresa. Porque eu chamei aquele ex-funcionário, paguei o que eu devia para ele, recontratei ele, e hoje ele está trabalhando na nossa fábrica. Então, esse é um exemplo. Abriu o campo energético. Abriu o campo. Certo? Então, este é um exemplo desse trabalho, né, que emerge em cima de um problema pessoal ou profissional. Né? E quanto isso funciona. Vocês sabem disso.
Ai, Alberto, Tá é bom? muito bom ouvir essas histórias, porque faz com que cada um de nós, né, a gente pense um pouco mais em que área nós estamos reproduzindo esses padrões que nos impedem de evoluirmos e ficamos patinando. Eu até Verdade. gostaria que num outro momento você retornasse aqui, né, conosco, para falar um pouco mais dessas experiências, dessas vivências, né, e inclusive relatarmos um pouco mais da nossa caminhada, mas hoje nós não temos mais tempo. É verdade. Então, eu gostaria só de finalizar perguntando para você como que você está desenvolvendo esse trabalho nesse mecanismo online. Isso está sendo possível ou não? Marisa, infelizmente esse trabalho não podemos fazer online. Vocês têm que estar, o terapeuta tem que estar presente, porque quando você adentra este inconsciente de olhos fechados, e onde nós trabalhamos essencialmente o corpo, a mente e as emoções, não dá para fazer online. Tá? Tem que ser presencial. Ok. Então, nós vamos convidá-los novamente para você relatar um pouco mais, né, no mundo online, para que as pessoas possam se beneficiar do seu trabalho, ok? Agradeço Alberto, pelo convite. agradeço. Eu que agradeço de coração, né, por tudo que você fez por mim e por tudo que você sempre, né, me disponibiliza, tanto em conteúdos que você sempre está compartilhando comigo, e por estar aqui, né, conosco na live. E espero que em breve você retorne aqui, ok? Obrigado pelo convite. Sempre é um grande prazer falar do nosso trabalho, né? E o quanto a gente pode estar contribuindo com os outros. Porque essa troca é muito importante, tá bom? Ok, muitíssimo Obrigado. obrigada, um beijão, tá? Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.